Muito bom dia, nação. Já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês e vamos atualizar como que está essa situação entre Pedro, Sampaoli e Flamengo. E também sobre as novidades do Mengão. O Flamengo está em preparação para a partida da Libertadores da América, oitavas de final, partida contra o Olímpia. Vamos analisar tudo nesse momento, mas faz o seguinte, já chega deixando seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal. E se você não é inscrito, vai rapidinho, aperte o botão vermelho aqui embaixo e faça parte do nosso canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá certo? Cresce esse vídeo, eu vou deixar aqui o canal da ESPN Brasil, o canal do João Guilherme, link na descrição. Vamos atualizar então as últimas informações do Flamengo para vocês. Pedro, não aqueceu, isso aí vai ser tratado em um outro momento. O que era necessário ser tratado com urgência era a demissão do preparador físico, que já aconteceu. No ambiente de trabalho não faz sentido algum. O filho desse preparador físico, na semana passada no Maracanã, tentou agredir um repórter no jogo contra o América. O filho trabalha dele. No Flamengo. Ele trabalha junto com ele na comissão, ele tentou agredir um repórter. É uma comissão técnica que muita gente fala assim, você não pode generalizar. Aí, bota no telão lá também, pô. Ninguém deixa a saudade para onde passa, seja no Olympique de Marseille, no Santos, no Galo, na seleção da Argentina, tem alguma coisa que precisa ser estudado, acompanhado de perto. Agora, se chegou ao ponto da agressão, e o Pedro já deu indícios de que vinha acontecendo uma pressão psicológica e tudo mais, se chegou na agressão, é porque estava acontecendo há muito tempo. Isso aí foi só o estopim. O Pedro fala isso. Onde estava a diretoria do Flamengo? Eu sei que tem hora que tem que separar, quem comanda é o técnico, mas se chegou a esse ponto de ficar quente, eu acho que já estava muito claro que tinha uma rusga muito grande entre comissão e jogador. Agora, nada justifica o que ele fez. Eu acho até que o Flamengo demorou sim, Neto, para se posicionar e denunciar, demorou sim. Ô, Kleber, eu estava lendo, não sei se tem aí, para que a gente possa até colocar, hoje em dia, as pessoas usam muito para se desculpar. Rede social. Rede social. Ninguém mais fala, ninguém mais... Que é uma coisa que eu entendo, mas eu não compreendo. Eu respeito, mas... Sabe, tem um personagem aí fora. Entendo, mas não compreendo. Eu entendo, mas não compreendo. Eu vi nas redes sociais, eu li tudo, porque eu gosto de ver tudo, eu acerto, eu vejo tudo. Neto, as redes sociais é minha cara, minha vida, né? Então, então, exatamente isso. Aí a Itatiaia, parabéns a Itatiaia e parabéns ao menino da Sport TV, eu não sei, Caian, acho que é o nome dele. Cauê Mota. Parabéns a ele. Quando ele escreve assim, ó, há duas semanas eu já estou sofrendo com o Sampaoli. Há 2 semanas ele falou. Tá nas redes sociais dele. Aí o preparador físico vai e dá 3 tapas na cara e um soco na boca. A gente... tá a rede social do Pedro. Quer que eu leia? Deixa eu ler aqui. Eu vou passar no meio da cama, não tô nem aí. Poderia estar aqui falando de outras coisas, recebi dos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo, inexplicavelmente, foi agredido com um soco no rosto pelo esse rapaz, esse idiota. Membro da comissão. A covardia física sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É isso que eu fiquei mais preocupado, Lucha. Pois é. O que ele falou, psicologicamente, o que ele está sofrendo. É aquilo que eu te falei, né? Foi uma das coisas que aconteceu foi, na quarta-feira, no estádio na Arena do Grêmio, ao acabar o jogo, o Sampaoli reclamou com ele do gol que ele perdeu. Mas que há 2 semanas? Não, tudo bem. Estou dizendo que um caso é esse. Ele tem sido reserva do Gabigol. Apesar do Sampaoli mexer muito no time, está bastante claro que ele é o reserva do Gabigol. Ele não joga com 2 atacantes do jeito que jogava o Dorival. E, eventualmente, ele tem sofrido outras cobranças por outros gols. Foi aquilo que a gente... Alguma coisa está acontecendo. E perdeu o gol, ainda mais o Pedro, que está tendo poucas oportunidades com o Sampaoli. Eu acho que é a coisa mais normal, a bola ficar quente no pé por conta da ansiedade. Você queria aproveitar a chance. Você ser reserva, você ser o segundo da Globo, eu ser o segundo da Band, ser o terceiro, você ser... Para mim, ser o maior. Você não ganhou Libertadores, mas você ganhou 8. Paulista, 5 brasileiros. Parece que não serve, né? Parece que não presta. Não. Aí eu queria te perguntar a você, o que está acontecendo? Por que acontece isso? O que está acontecendo, permite? Claro. Não, porque eu queria perguntar para você, como chefe de uma comissão técnica, o que você faria se acontece uma coisa dessa? Bom, eu já tive jogador que saiu na porrada, eu mandei segurança, não é argumento no meio aqui, não. Mas saíram na porrada. Eu posso contar que eu estava em extrema quando aconteceu uma coisa dessa. Vocês querem brigar? Briguem.
Tá bom, brigue, sai na... Não entra segurança... Parece que não foi o caso. Não, o Pedro estava no telefone na mão. Não entra, não entra no segurança no meio. Isso é gestão de grupo. Não foi o caso. Tá lá, saindo, querem brigar? Beleza, briga, sai, pá. Quando acabou de brigar, aí tinha o Deazar, que tinha um quarto árbitro dentro do estádio, dentro do vestiário, ele viu tudo, falei, agora eu tô roubado, eu tenho que falar. Aí eu falei, agora me prepara que vai vir todo mundo com o microfone, assim, naquela época você botar o microfone na tua boca mesmo, né? Negócio complicado. Aí eu virei e falei assim, olha aqui... vingança dos Ele ia falar para o torcedor... Alguma hora a gente precisa se vingar, né? Quero falar para você, o torcedor, que ele saiu na porrada aqui dentro do vestiário. Eu não deixei segurança apartar, não. Já que eles estão escalados domingo, para jogar. Responsabilidade deles. Responsabilidade deles. Então, gestão, acontece o seguinte... Então eu estou imaginando, vê se eu estou entendendo. Se acontece o que aconteceu... Não tem direito. E o Pedro vai para cima do cara e sai na porrada com o cara... Não pode chegar nesse momento. Não pode chegar nesse ponto. Começamos com o noticiário do Flamengo. Tinha tudo para ser um fim de semana feliz para o Flamengo, mas acabou virando um desastre. Após a vitória de virada contra o Atlético Mineiro, o preparador físico Pablo Fernandes agrediu o atacante Pedro. A questão virou caso de polícia. Você vai conferir agora o passo a passo do fim de semana dessa história no Flamengo. Bom, o jornalismo da ESPN segue em cima dessa história. A matéria do Pedro Ivo Almeida está no ar. O Flamengo demite preparador físico que agrediu Pedro com soco após o jogo contra o Atlético Mineiro. Os atletas do Flamengo e a diretoria do clube ficaram ao lado de Pedro. O grupo exigiu a demissão do preparador, alegando que a atitude foi indesculpável. A situação de São Paulo será definida após a reunião dele com o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Ainda não começou a reunião. Você acompanha todos os desdobramentos dessa crise no espn.com.br. E o Zinho participou agora há pouco da outra edição do Sport Center e falou com autoridade sobre essa confusão no Flamengo. Acho que a conduta está correta, na minha opinião. Não tinha, insustentável, até pelo que eu fiquei sabendo que aconteceu dentro do vestiário, a reação dos atletas. Não tinha ambiente para o cara permanecer. O que acontece? Ele é o número 1 porque ele não é só o preparador físico, ele dá treino tático também. Sim. Quando o Sampaoli não está no campo, quem dá treino é ele. E o que acontece? Quem tem mais contato com os atletas que não estão sendo muito utilizados? É o segundo. Sim. Geralmente, o pós-jogo, quem dá os treinamentos é o auxiliar. É o Mortosa, é o João Martins... Sim. Entendeu? É o Marcão do Fluminense, é o Alves. É o Copertino. É o Cuquinha. E o que acontece? O cara que está insatisfeito, que não está jogando, isso é relato pessoal, tá? Porque anos e anos convivendo ali. O cara, às vezes, não fica bicudo pro treinador, mas o cara que está dando treino para ele é que tem um conflito maior. Sim. E isso já deve estar vindo, esse atrito no dia a dia do treino, o certeza. Cara do jeito que... Por isso que o Pedro relata ali... como é que ele fala? Não sei o que, psicológico. Há semanas. É isso. Porque é o cara que tá dando treino pra ele, é o cara que de repente, como tá falando com ele, como é que tá tratando, como é que ele também tá se dirigindo pro cara. Entendeu? Aí estourou num jogo que entra Luiz Araújo, entra Cebolinha, entra Thiago Maia, entra todo mundo, e o Gabigol não estava fazendo um brilhante jogo, e o Sampaoli não toca no Gabigol, não mexe. Tem seus méritos, merece, é o grande artilheiro, é o jogador da história do Flamengo, mas se estiver jogando mal, pode sair também. Só que o Sampaoli não tira o Gabigol. Pra tirar, tira todo mundo. Deixa até o Arrascaeta no banco. É verdade. No início do jogo, que quase complicou o jogo. Mas o Gabigol não toca. Aí o Pedro tá no banco e fala, cara, eu não vou jogar nunca. Os caras não tocam no Gabigol. E nos treinamentos, eu não vejo a chance. Aí, meu amigo, estoura tudo como estourou. Aí o idiota não sabe dialogar, não tem o poder de convencimento para o atleta ou motivar o atleta. Cara, não é por aí, calma, tu vai ter tua chance, vamos lá. Não, quer resolver na violência. Então tem que ir pra rua mesmo. Aqui está. E a situação é essa. Olha só. Flamengo demite preparador físico que agrediu Pedro. Essa nota foi publicada há 49 minutos, né, e é assinada pelo Caim Mota. Direção comunica a decisão a Pablo Fernandes e terá reunião com o técnico Sampaoli ainda neste domingo. Aí é que está, galera. O Flamengo demitiu o Pablo Fernandes, preparador físico,
que agrediu o atacante Pedro com um soco no rosto no vestiário da Arena Independência, em Belo Horizonte, logo após a vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro. O argentino foi comunicado da decisão no começo desta noite, portanto, agora há pouco. A direção ainda terá uma reunião com Jorge Sampaoli para definir o futuro do treinador. E a reunião é hoje. A reunião nesta noite. Já pode, inclusive, estar até acontecendo esta reunião entre Marcos Braz, Bruno Spindel, Jorge Sampaoli, para definir se ele continua. Já já vamos trazer maiores detalhes aqui para vocês. Ainda aqui na matéria do GE, o clima era de saída, mesmo antes da delegação retornar para o Rio de Janeiro. Né? O Pablo ficou em Belo Horizonte para prestar depoimento na delegacia, assim como o Pedro. Realmente ficou insustentável a situação, né? Ele publicou uma nota de desculpas nas redes sociais, o Sampaoli também publicou uma nota na rede social fazendo meio-campo, tentando contornar a situação, né? Falando do lado de quem agrediu, do lado agredido, que a conversa é a melhor forma, e até não pegou bem para o Sampaoli o posicionamento dele nessa nota. Ele não tomou uma posição. Ficou ali neutro, ficou em cima do muro. O Pablo Fernandes, além de ser preparador físico, era uma figura importante na comissão técnica de Sampaoli. Tinha voz ativa nas decisões e, inclusive, dava treinos no Ninho do Urubu. A situação de Marcos Fernandes, filho de Pablo, está indefinida. Parece que o Marcos, que é filho do Pablo, ele, diferente do pai, ele é bem visto pelos jogadores. Os jogadores gostam dele. Então, isso pode fazer até com que ele fique. Mas cá entre nós, é uma situação constrangedora que está se criando nesse momento. Já vou fazer um comentário sobre isso. Ainda neste domingo, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel vão se reunir com o Sampaoli. O presidente Rodolfo Landim, que está em Miami para compromissos com o Inter Miami e o Real Madrid sobre modelos de gestão, conversa via online com os dirigentes, né? Hoje em dia você consegue ter várias reuniões em qualquer lugar do mundo. A tecnologia hoje traz as pessoas de onde elas estiverem, né? Questões jurídicas e a boa fase do Flamengo pesam na balança que oscila na tomada de decisão a respeito do futuro do técnico. O presidente Rodolfo Landim foi o maior entusiasta da contratação do Sampaoli. Ele é um fã do Sampaoli, ele tem um bom relacionamento com o Sampaoli, ele gostaria de ter o Sampaoli há muito tempo no comando do Flamengo, e aí, por isso, essa tentativa de manter o Jorge Sampaoli, né? Muito bem, nós temos aqui também a nota do preparador, né? Pedindo desculpas ao Pedro e tal. Mas acho que no momento não interessa mais isso. Ele não é mais preparador físico do Flamengo. Ele foi demitido. Pois bem, vamos lá. Não tinha condições realmente do Pablo Fernandes permanecer no Flamengo, né? Ele passou do ponto, extrapolou todos os limites, agrediu um profissional e não teve jeito. Ele foi demitido, né? Temos que falar também sobre Pedro. Temos que falar sobre Pedro, porque a situação é a seguinte. O Pedro, ele cometeu um erro. Ele não foi correto. Ele não teve uma atitude profissional. Ele não obedeceu uma ordem. Ele é funcionário do Flamengo, recebe o seu salário do Flamengo e tem que cumprir aquilo que o clube determinar. Ele não atendeu uma ordem de um superior, no caso ali, o preparador físico. Então, o Pedro errou e originou toda essa confusão. Só que o Pedro, ele virou vítima da história. Porque a agressão do Pablo Fernandes fez com que ele perdesse qualquer tipo de razão que ele viesse a ter, né? Então, virou o jogo.
mudou o jogo. O Pedro cometeu um erro? Cometeu um erro. Mas a partir do momento que ele é agredido, muda a história completamente. E o Pedro passou a ser uma vítima, né? Inclusive, é uma outra matéria do GE que detalha, né, do boletim de ocorrência, que antes de levar o soco, o Pablo deu 3 tapas no rosto do Pedro, e aí o Pedro segurou a mão dele e ele desferiu o soco. Inclusive, ele foi contido por alguns jogadores e o Gerson, o Coringa, foi o que impediu uma sequência de agressões. Teria mais. Porque, segundo relatos, o Gerson pegou pelo colarinho da camisa, jogou o argentino na parede lá e aí afastou o argentino do Pedro. Porque do jeito que o argentino estava, ele ia continuar agredindo o Pedro. Então, diante desse fato, o Pedro, ele se tornou uma vítima, né? Mas ele errou. E que o Pedro fez não pode passar em branco. Ele não está sendo utilizado, é um fato. Ele perdeu minutos? Perdeu minutos. Ele merecia jogar mais? Merecia. Porém, meus amigos e minhas amigas, existe um treinador que foi contratado pela diretoria do Flamengo e que tem a sua opinião e os seus gostos. Então, o Sampaoli tem o direito de escalar o time da maneira que ele quiser, a partir do momento que ele foi contratado pela diretoria do Flamengo, né? Então, o Pedro, ele usou essa situação para jogar no ventilador uma insatisfação que ele tinha. E aí ele vai para o Instagram e escreve um texto dizendo que o trabalho dele estava sendo minado por toda a comissão técnica. Por toda a comissão técnica. Então, ele atinge diretamente o Sampaoli, que é o chefe da comissão técnica. Ele entrou em rota de colisão com o Jorge Sampaoli. E, a partir daí, estabelece-se um problema, né? Informações, inclusive com o Pedro Vene Casagrande, o próprio Caim Mota, outros companheiros que lá estavam e que são muito bem informados, trouxeram que os jogadores do Flamengo ficaram muito decepcionados com a postura do Sampaoli. Que o Sampaoli, ele se manteve um pouco afastado da situação. Ele não tomou uma posição em defesa dos jogadores. E isso aí pegou muito mal para ele internamente. E a nota dele no Instagram confirma exatamente isso. Ele ficou no meio termo. O agressor é muito amigo dele, é braço direito dele, mas ele quer ficar no Flamengo, ele quer continuar o trabalho dele no Flamengo, então ele ficou ali no meio do caminho. Ele não indicou o lado que ele ia. E aí, nós vamos para os fatos agora, para o desdobramento dessa história. A direção do Flamengo entende que o problema era com o Pablo Fernandes. Que a saída do Pablo Fernandes resolve o problema. Porém, meus amigos, o Sampaoli, ele fica numa situação internamente delicada. Por exemplo, como será a convivência de Sampaoli e Pedro a partir de agora? Se o Sampaoli começar a escalar o Pedro, ele vai passar a seguinte mensagem: olha, cedi às pressões, mudei de opinião porque o Pedro gritou, e ele vai começar a jogar mais. E aí, sabe o que vai acontecer? Vão montar nele. Ele vai perder inteiramente o comando do grupo. Conhecendo de longe o temperamento do Sampaoli, que é um cara que sempre demonstrou ter muita personalidade,
muita personalidade. O que eu acho que vai acontecer? O que vem acontecendo. O Pedro terá pouquíssimas oportunidades e talvez venha a ter até menos oportunidades do que ele está tendo, né? E como vai ficar essa situação? Porque o Pedro é um grande jogador. Qualquer equipe do futebol da América do Sul gostaria de ter o Pedro, né? O Flamengo tem o Pedro. O Pedro já formou uma dupla com o Gabigol, que foi histórica, que fez sucesso, que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou Libertadores da América. O Flamengo tem isso, mas não utiliza por uma decisão do treinador, que tem todo o direito de fazer isso. Mas como será essa convivência caso o Sampaoli permaneça? Uma reunião está acontecendo, o Sampaoli quer ficar, ele sempre teve o desejo e o objetivo de dirigir o Flamengo, ele sabe que o Flamengo pode levá-lo a grandes conquistas, a muitas conquistas, e ele quer permanecer no Flamengo, né? Porém, ele vai ter que administrar essa situação. Porque o grupo de jogadores ficou ao lado do Pedro. Então, mesmo o Pablo Fernandes, o agressor, indo embora, e o filho dele pode ir também, o Pedro foi direto na mensagem dele e falou da comissão técnica inteira. E o chefe da comissão técnica é o Sampaoli. Quem escala é o Jorge Sampaoli. Então, minha gente, é uma situação muito delicada que está o Flamengo nesse momento. O Sampaoli quer continuar. O presidente Rodolfo Landim, eu tenho a impressão que prefere uma sequência do trabalho. Uma parte da diretoria prefere a sequência do trabalho, mas é um tema muito polêmico, porque os desdobramentos disso podem ser terríveis no dia a dia. Por exemplo, Pedro e Sampaoli, eles terão que ser de um extremo profissionalismo, de um grande profissionalismo. Porque, repito, a tendência é que o Sampaoli ficando, o Pedro continue sendo um reserva e não tendo muitas oportunidades. E aí, o que vai acontecer na sequência da temporada? Ele é um jogador importante, ele não é qualquer jogador, ele tem influência no elenco, os jogadores gostam dele, ele é um cara que, quando entra na temporada, ele é o artilheiro do Flamengo, o Pedro, né? Então, é uma situação realmente muito difícil. Eu confesso a vocês que não dá para emitir uma opinião o que é certo, mandar embora o Sampaoli ou deixar o Sampaoli. Mas uma coisa é certa, o clima não está bom, mesmo com o Pablo Fernandes sendo mandado embora. O Sampaoli está lá. O Sampaoli tem uma parte que ele desagrada pelas suas atitudes, pela forma como ele trabalha, né? Isso é natural. Qualquer líder de grupo não vai agradar todo mundo. Quem não está sendo mais aproveitado acaba sendo aquele cara que faz bico, que reclama. Isso acontece normalmente no mundo do futebol. O problema de agora, e o que aconteceu ontem, foi apenas o estopim, porque esse desgaste já vinha acontecendo. O problema é que isso foi jogado no ventilador e num momento difícil da temporada. Num momento que o Flamengo vem bem. Embora o Flamengo não esteja fazendo partidas excepcionais, fez contra o Grêmio fez, mas contra o Atlético Mineiro não foi um grande jogo, mas ganhou o jogo. O Flamengo vem de uma sequência que ele venceu o Atlético Paranaense em Curitiba, venceu o Grêmio em Porto Alegre e venceu o Atlético Mineiro em BH. Isso é muito difícil, gente. Isso mostra, apesar de crises de relacionamento que existem lá, e isso está claro, uma evolução da equipe, que é muito forte. Mas a partir desse
fato, como vai ficar essa convivência? Só quem está lá dentro e que dirige o futebol do Flamengo para avaliar essa situação. A missão está com a diretoria do Flamengo, com o presidente Rodolfo Landim e com quem dirige o futebol, especialmente o Marcos Braz. Ele é que tem que assumir isso aí. Vale a pena manter o trabalho do Sampaoli com esse desgaste que foi criado pela situação do preparador físico? Vale a pena? Só eles é que vão poder responder. O que vale lembrar é que quinta-feira, daqui a 4 dias, o Flamengo tem um jogo pela Libertadores da América no Maracanã. A competição mais importante do ano, que pode dar ao Flamengo um inédito tetracampeonato da América. O Flamengo pode se tornar o maior brasileiro campeão da Libertadores da América. Só ele, Palmeiras, tem essa chance. Então, minha gente, é uma situação delicada. Essa reunião de hoje à noite, ela é importantíssima para definir a permanência do Jorge Sampaoli. Eu, sinceramente, fico em dúvida. O trabalho vem evoluindo, apesar de polêmicas, mas com essa situação e um cara que foi o protagonista dessa desavença, sendo o braço direito do Sampaoli, e ele publicamente se posicionando de uma maneira neutra, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Ele citou o Pedro e o Pablo Fernandes e mostrou publicamente que era a favor de uma conciliação. Ou seja, ele deixou claro que gostaria de que o Pablo permanecesse. Foi o que disse na nota o Sampaoli. Algo que é inadmissível. Ele teria que chegar e falar, olha, eu acho que não dá mais para o meu companheiro trabalhar. Ele passou de todos os limites, ele tem que ir embora e eu vou seguir a minha vida aqui no Flamengo. O Sampaoli teria que ter escrito isso, mas ele não fez isso. Então agora a bola está com Marcos Braz, com Bruno Spindel, com o presidente Rodolfo Landim, com a diretoria do Flamengo, para resolver este pepino gigante. E agora? Porque é o seguinte, meus amigos, a janela está aí, o Pedro surgiu aquela história lá de Al Hilal, que fez uma proposta tentadora, mas nada foi confirmado, até porque eu acho que se chegasse proposta realmente daquele montante, ele seria vendido, porque ninguém resistiria a uma proposta, como falaram, 36 milhões de euros, o cara ganhar 8 milhões de reais por mês, não tem como resistir a isso. Então a janela está passando e o Pedro, até agora, não tem nada. Ele vai continuar. E aí? E a sequência da temporada? Com o Pedro e o Sampaoli convivendo juntos. Eles vão ter que ser muito profissionais. E tem que ser mesmo. Porque eles recebem muito bem no Flamengo, têm todas as condições de trabalho no Flamengo, e caso permaneçam juntos, terão que se engolir. Como nós aqui, nós temos 7.382, agora 7.500 pessoas nesta live, né? Todos nós que estamos aqui nesta live, todos já passamos por situações na nossa vida profissional que a gente teve que trabalhar com pessoas que a gente não se dava bem, que não existia uma afinidade, uma proximidade. Isso já não aconteceu com você? Isso aconteceu comigo também. A diferença neste fato é que estamos falando de futebol, estamos falando de Flamengo, que ganha uma proporção gigantesca, e o Pedro jogou tudo no ventilador. E ele deu um tiro de bazuca no peito do Sampaoli. A comissão técnica está minando o meu trabalho. Falando até da parte psicológica. Isso é um negócio muito sério. E a tendência, meus amigos, a tendência, pelo que nós estamos ouvindo nessa reunião que está acontecendo essa noite, é que o Sampaoli continue.
E aí? Vamos aguardar para ver o que pode trazer para o Flamengo na sequência da temporada. Ou o Flamengo pode continuar bem, como vem bem, o momento do Flamengo é bom, o Flamengo vem conseguindo grandes resultados, ou então pode desandar tudo. É uma situação realmente que o comando do futebol do Flamengo terá que ser muito forte. Aliás, esse caso do Pedro e do preparador físico expõe mais uma vez a direção de futebol do Flamengo. Porque, eu repito, isso não aconteceu e não começou ontem. Nação, tá aí então as últimas informações do Flamengo. O clima está quente mesmo no Mengão. E a informação que nós tivemos agora, logo pela manhã, nessa segunda-feira, é o seguinte: é o que o Pedro, ele também será punido pelo Flamengo por ato de indisciplina, né? Provavelmente ele deve sofrer alguma multa referente a essa situação que aconteceu no Flamengo, né? Essa foi a última informação que nós tivemos aqui na manhã desta segunda-feira. Então, nação, é isso daí. Deixa o like, escreva nos comentários a sua opinião. E agora é a preparação para a partida da Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.